Ei, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Espero que tenham gostado, estejam gostando, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Podem mandar por e-mail, podem deixar nos comentários. A aula de hoje é sobre a história do movimento psicanalítico. Nós vamos entrar nesse tema a partir de agora para entender melhor, né? A gente conversou na aula passada um pouco sobre é, algumas características da clínica psicanalítica, mas para que isso fique mais claro, para que a gente consiga se aprofundar melhor, eu acho que não tem como não passar por esse primeiro momento aí que é histórico, né? De entender como surgiu, por que que surgiu, o que que a psicanálise tem aí a nos oferecer também, né? Por que que a gente vai estudar sobre a psicanálise com criança? Vamos entender antes, né? O que que aconteceu antes. Eu trago aqui algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar, que a psicanálise ela não é só uma coisa que surgiu aqui para a gente, vamos acompanhar as pessoas que estão sofrendo, e fica exclusiva e fechada ali ao consultório, porque a psicanálise ela traz um impacto até mesmo cultural, né? A gente vê isso, ela presente na cultura de algumas maneiras, assim. Então, alguns pontos que eu acho que são importantes, que acontecem, que surgem a partir da psicanálise, né? Quando Freud funda a psicanálise, envolvem essa derrubada da consciência da razão, porque até então, né? Se a gente pensa nessa sociedade científica, onde a razão está acima de tudo, né? A consciência está acima de tudo, Freud chega para a gente para falar assim, ó, vamos com calma, porque a consciência não é a principal coisa na nossa vida, não é o que direciona a nossa vida, pelo contrário, muitas vezes nós decidimos agir de determinada forma por razões que são inconscientes. Então aqui a gente derruba de certa forma a consciência e, na verdade, a consciência se torna um efeito do nosso inconsciente. Quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando disso, que é oculto, que a gente não sabe dizer e que foi parar ali muitas vezes porque tem alguma relação ou com a sexualidade ou com a agressividade. Então, são coisas que a gente é, prefere que não fique à tona o tempo todo, que são coisas perturbadoras também, né? O nosso inconsciente tem muitas coisas que nos perturbam, por isso foram para lá, estão no nosso inconsciente. É uma outra coisa que eu acho que é fundamental e que é esse o ponto que me captura na psicanálise, que é a singularidade do homem, né? Então aqui a gente vai pensar um a um. A gente vai fugir um pouco das normas, dos padrões e vamos pensar esse indivíduo aí um a um, né? Então essa questão da singularidade aqui é fundamental. A psicanálise ela não se preocupa, não se pergunta pelo sujeito da verdade, então eu não estou aqui como investigador policial para saber se aquilo que a pessoa está me dizendo de fato aconteceu, se é verdade ou não, é uma verdade assim factual, né? Para a gente aqui é importante a gente pensar a verdade do sujeito, que é essa verdade que está sendo contada ali. Se aquilo é mentira, se aquilo não aconteceu, por que que essa pessoa está me contando? O que que ela quer com isso? Assim? Por que que ela traz isso? Então, isso aqui é um ponto importante também da gente pensar. E outra coisa que é fundamental e que eu acho que aqui bate nesse aspecto cultural também muito forte, que é a questão da sexualidade. A psicanálise, né, assim, Freud em especial, levanta muito esse tema da sexualidade, só que ele amplia esse conceito da sexualidade. Então, o que que isso quer dizer? Né, isso quer dizer que quando a gente está falando da sexualidade, a gente não está falando do sexo em si. Né? O Freud traz muito para a gente aqui que a criança também tem sexualidade. Então, a sexualidade muitas vezes aqui está relacionada às possibilidades de satisfação. Então, o bebê, desde que nasce, ele busca pela satisfação, né? E num primeiro momento, ele mamou no peito da mãe porque ele realmente tinha fome, tinha essa necessidade do alimento, mas muitas vezes ele vai mamar no peito da mãe porque ele quer carinho, porque ele se sente mais seguro, porque ele se sente mais confortável. Então, não é só uma questão de sobrevivência aí, né? Tem algo além. Então é essa necessidade de satisfação aí, isso além, o Freud vai relacionar e vai trazer também pra gente essa questão da sexualidade, né? Então, ele amplia o conceito de sexualidade no sentido de coloca a criança também como portadora de uma sexualidade, e isso vai além do sexo propriamente dito. A gente vai estudar isso em outras aulas. Se eu não me engano, a próxima aula vai ser específica sobre a teoria da sexualidade infantil aí, para a gente
entender melhor esse assunto. Então, hoje a gente só está vendo, é, fazendo um apanhado geral aí sobre isso, né? Então, aqui a gente vai entender o que estava acontecendo antes, né? O que aconteceu antes para que Freud falasse assim, não, precisamos pensar no método diferente de tratamento porque esse não está dando certo. Então, antes da psicanálise em si surgir, qual que era o contexto ali? A gente passa pelo século XVI, em que as pessoas estão buscando por certezas, surgem muitas invenções, descobertas, transformação política, religiosa. Então, isso já é, é uma base científica muito forte surgindo aí nesse momento, né? No século XVII, com relação à loucura, ela ainda era relacionada à perda da realidade. Então, assim, uma pessoa que está fora de si é louca. Nesse sentido, o louco ele está relacionado ao animal, que né, não é racional, não tem a capacidade de usar a razão. Logo como se o louco fosse um animal. No século XIX, ainda estão sendo feitos estudos e tentando compreender sobre a loucura, mas ainda existe um certo desconhecimento, né? A gente não consegue saber o que o louco está vivendo, está sentindo ali de fato, né? Ainda não tem um olhar muito voltado para esse indivíduo. Na metade do século XIX, ocorre aí a invenção da hipnose. E aí, com a hipnose, a gente já para e pensa assim, opa, tem uma possibilidade diferente de tratamento para esse que a pessoa considerada aí, né, o louco, que está com alguma perturbação mental. Porque até então, como o louco era tratado, né, ele vai ser internado, e aí, então vai ser um isolamento, e aí dentro do isolamento, a medicação, existia o eletrochoque, existia terapias de banho frio, né, então eram métodos que não talvez não conseguiam acolher ou ter um cuidado diferenciado com aquele sujeito, com aquele indivíduo. A hipnose, quando surge, né, esse método de tratamento, já abre uma outra porta, né, uma outra possibilidade, talvez menos agressiva, aí se é que a gente pode dizer assim, de tratamento. Só que qual que era o objetivo da hipnose ali? Então, era eliminar o sintoma e, de certa forma, domesticar o comportamento. Então, através da hipnose, eu vou tentar acessar aquele incômodo, aquela queixa que o paciente está trazendo, e eu faço isso através da modificação ali do comportamento dele, né? Para que ele pare de repetir aquilo que está causando, que está fazendo algum mal para ele. O Breuer e o Charcot foram duas pessoas aí pioneiras, né, na utilização do método hipnótico e geralmente, né, eles utilizavam com as histéricas, que muitas vezes eram consideradas loucas, né, gente? Assim, porque os casos de histeria, às vezes você tinha uma paralisia, perdia a voz e não achava uma causa orgânica naquilo, e essas pessoas eram consideradas loucas mesmo, por estar tendo aquilo, né, que aparentemente não tem nenhuma causa orgânica. Então, era utilizado em casos de fobia, estados obsessivos, perversos e estados depressivos. Não era utilizado para casos de demência ou paranoia, né? Então, eles não recomendavam o uso para esses casos porque eles achavam que não era possível ter uma melhora, ter uma mudança a partir da hipnose. O século XIX ele também foi marcado pela anatomia patológica. Então, acontece aqui nesse momento tentativas de incluir a medicina dentro da ciência, né? E aí, nesse contexto, vão surgir dois grupos de doenças. De um lado, a gente tem a sintomatologia regular, que seriam essas lesões orgânicas identificadas pela anatomia patológica. Lesionei meu joelho, né? Assim, eu caí no chão, lesionei meu joelho. Aí eu tenho uma sintomatologia regular. E no outro lado estariam as neuroses, que serão perturbações sem lesões. Então, perdi a voz, fiz um monte de exame, não tem nenhuma causa física. Então, isso é um tipo de perturbação que de fato está acontecendo comigo ali, mas não é orgânico, é de uma outra ordem. E aí, então, já que Breuer e Charcot foram os pioneiros, Freud teve contato com essas pessoas aí também. Qual que foi a importância do Charcot aí, né, para o Freud, para os estudos do Freud, para o surgimento aí desse novo método? O Charcot ele chegava a defender que tinha uma relação entre esse estado orgânico e as manifestações histéricas. Ele é o primeiro a olhar para a histérica de uma maneira diferente, assim, né? Ele dá voz a ela, ele entende que há um sofrimento ali, mesmo que
a gente não encontra, não está muito claro essa causa orgânica. Então ele defende que existia uma relação e que aquilo não era só simulação, né? Porque muitas vezes essas pessoas eram consideradas assim, mentirosas, né? Ou loucas, porque estavam gritando e sofrendo e falando que tem uma dor e você vai examinar e não está claro ali, né? Que dor é essa, que sofrimento é esse. Ele percebe então que a histeria apresentava sintomas bem definidos, obedeciam algumas regras, então ele percebe uma certa semelhança em alguns casos de histeria e que não era uma simulação. E isso daqui para a gente é muito importante, né? Então significa que aquela pessoa de fato está em sofrimento. Então vamos tentar escutar, né? O que essa perturbação tem a nos dizer. E aí ele começou a utilizar a hipnose nessas pessoas. Em 85, Freud chegou a assistir um curso do Charcot, mas tinha um aspecto mais neurológico. Mas ele assistiu, se interessou, achou aquilo, né, assim, uma possibilidade diferente aí que o Charcot está trazendo. E aí, pela hipnose, então, o médico ele controlava a situação, conseguia obter, né, um conjunto de sintomas histéricos bem definidos e regulares. E ao mesmo tempo que ele começa a fazer isso, né, enquanto neurologista, ele estava se afastando da neurologia, porque ele está trazendo uma forma de tratamento, uma possibilidade aqui diferente da neurologia. Então, Freud teve contato com isso, e isso foi significativo aí para o Freud. Só para a gente entender, né, quem não conhece ainda essa figura tão importante para a gente, eu acho que um ponto importante aqui, a psicanálise começou com Freud, mas ela não terminou com Freud, né? Então, se você tem interesse pela psicanálise, se você estuda a psicanálise, a gente precisa estudar Freud, com certeza, mas a gente também precisa estudar autores que vieram depois do Freud, né? Assim, a psicanálise ela continua numa constante é, mudança, coisas novas surgindo, a gente tem discutido e pensado coisas diferentes, e tem pensadores importantes nos dias de hoje também. Mas vamos lá, né? O pai aqui da psicanálise é o Freud, ele fez medicina. Uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar aqui, ele teve embora tivesse muitos irmãos, ele teve uma certa condição para focar nos estudos, assim, né? Então ele era muito dedicado aos estudos, então era uma pessoa extremamente inteligente, falava diversas línguas, algumas dessas línguas ele aprendeu sozinho. Então a gente percebe que desde o início da história dele tem algo diferente ali, sabe? Ele era diferenciado, né? Ele não construiu o que construiu à toa, assim, era uma pessoa extremamente dedicada e voltada aos estudos. Então ele faz medicina, suas pesquisas contribuíram muito para a fisiologia também. Em 1881 ele começa a trabalhar como neurologista. Com 40 anos ele chega a sofrer aí com a sua neurose de ansiedade. Entre 20 e 30 é, atingiu o auge do sucesso, mas logo depois ele adoeceu. Um fato interessante, né, no Freud é que parece que desde o início, assim, ele ainda era muito novo e estava ainda no início da psicanálise, parecia que ele achava que ele ia morrer a qualquer momento, que a psicanálise ia acabar a qualquer momento, e ele precisava ter um sucessor, né? Então, nesse início aí, o Jung era um jovem muito dedicado, que se interessava, que estava ali trabalhando com Freud. Freud apostava muito no Jung, né? Ele colocou muitas fichas no Jung e aí depois eles vão acabar rompendo. O Freud se decepciona um pouco com o Jung e o Jung começa a pensar a teoria de uma forma muito diferente do Freud, que não tinha mais como, né, eles estarem juntos, trabalhando juntos, porque eram ideias diferentes mesmo. Então é interessante isso, assim, Freud se preocupou muito com isso, mas ele viveu muitos anos, né? Então ele achava que logo cedo ele partiria, mas ele fez muita coisa, ele escreveu muita coisa. É, Em 1939, então, ele se mudou para Londres por conta do nazismo, mas ele acaba falecendo logo depois também. Qual que era a proposta inicial dele? Inicialmente, o que se pensava era isso, né? Que a gente, para fazer o tratamento da histeria, a gente precisava afastar essa pessoa da família, pensando que muitas vezes é aquele ambiente familiar que está causando esse adoecimento. Então, vamos tirar a pessoa desse ambiente adoecedor e vamos internar para que o tratamento possa ser feito, para que a gente consiga observar o que está acontecendo ali e controlar o que está acontecendo ali, né? Vamos sempre lembrar que tinha inicialmente essa tentativa de controlar, porque uma pessoa que está tendo crises, que está em sofrimento e que às vezes está tendo um surto ali, a gente não quer que ela tire a ordem e o funcionamento das coisas, né? A gente quer controlar aquilo
e readaptar, né, colocar aquela pessoa de volta naquele ambiente, para que ela consiga se adequar ou se encaixar naquele lugar. Então, inicialmente, esse era o tratamento. A grande diferença era utilizar a hipnose, que não era um método agressivo, né? Então era uma forma diferente de acompanhar e dar voz para as pessoas e escutá-las e tratá-las. Só que vamos lembrar aqui, né? A hipnose é um método sugestivo, né? O médico vai sugerir àquele paciente algo que ele deva fazer para que mude ali o comportamento. Então, mesmo que você está ali dando um espaço para aquele sujeito ainda não tem uma voz para falar por conta própria o que ele está a fim de falar, o que ele precisa falar. Uma outra coisa que o Freud observa aqui é que o sintoma ele era eliminado, né? Às vezes você eliminava provisoriamente, então podia ser que daqui a pouco voltaria aquele sintoma, né? Não era uma coisa eterna, assim, que funcionaria para sempre. Então, isso é um ponto, né? Ele começa a perceber as falhas aí na hipnose, que em determinadas situações, em determinados momentos, aquilo voltava, e que em determinadas situações, em determinados casos, a hipnose ela não funcionava, a pessoa não entrava no estado hipnótico. Então a gente já começa a ver alguns problemas. Outro problema é que ela elimina o sintoma, mas não elimina a causa. Então o Freud está atento a isso. Tem vários momentos, vários textos do Freud que ele relata e ele traz para a gente isso aí da falha do método hipnótico, né? Então ele começa a perceber essa falha, ele começa a se incomodar com essa falha aí, né? Ele não é suficiente, não dá para a gente ficar só na psicanálise. É, e aí, como que surge então a psicanálise? Eu acho que isso é muito importante eu marcar aqui para vocês, que algumas pessoas elas se confundem, né? Elas acham que psicanálise é hipnose, porque eu conheço uma pessoa que se diz psicanalista e faz hipnose. Mas uma coisa não diz respeito à outra, assim, né? Porque justamente Freud funda a psicanálise no momento que ele rompe com a hipnose, que ele abandona a hipnose por perceber que ela não é suficiente, que ela não dá conta, que a gente precisa fazer algo mais ali também. Então, a gente vai dizer que Freud abandona a hipnose no momento que ele funda a psicanálise, embora se a gente, quando a gente pega, né, os primeiros casos aí do Freud, né, até os estudos sobre a histeria que foi feito por Freud e Breuer, né, o caso Ana O, por exemplo. Então a gente vê que ali no início ainda era utilizado o método hipnótico, que era o recurso que se tinha. Mas foi justamente desse trato ali com os pacientes que Freud percebe que às vezes algumas pessoas têm defesas muito fortes que ele não consegue acessar pela hipnose, às vezes a pessoa não cede à hipnose, né? Ela não entra nesse estado hipnótico, então aí já tem um problema. E aí ele percebe que isso que a pessoa não fala e que ele não consegue atingir é algo que é importante, que a gente precisa descobrir o que é, entender, e que o inconsciente está por ali, né, nisso que é obscuro. Então ele percebe também que essa resistência do paciente em tornar consciente o que é traumático, né, todas aquelas situações vividas que foram muito traumáticas, quando ele começa a perguntar, a investigar a pessoa, ou esquece, não, esqueceu, fala que esqueceu e realmente esqueceu, não consegue lembrar aquilo tudo que tinha acontecido, ou tem muita dificuldade de falar, não quer falar daquilo, desvia de assunto, muda de assunto, então, opa, existem resistências aqui. Então existe algo que está além, né? Assim, que a hipnose só não vai ser suficiente, não está dando conta. Então a gente marca aqui que a psicanálise surge quando ele abandona a hipnose e passa a utilizar do método da associação livre. E até assim, quem também fez com que Freud utilizasse esse método da associação livre são as próprias pacientes dele, que começa a falar assim, mas você não está me deixando falar, você está falando muito, eu quero falar, eu tenho coisas para falar. Então, quando Freud funda esse método da associação livre, o que significa isso? Significa que é para você falar tudo que vem à sua cabeça. Aquilo que você acha que não é importante, aquilo que você não quer falar, aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda, tudo. Aqui tudo é para ser dito, né? E o mais importante aqui da associação livre, que quem está conduzindo a fala é o paciente, não sou eu enquanto analista. Então eu não vou ficar aqui com minha folhinha de anamnese, com perguntas fechadas, estruturadas e falando e exigindo que o meu paciente me responda aquela minha folhinha ali que eu programei para aquele dia. Não, ele que vai me trazer o assunto, é ele que vai direcionar
o assunto a ser abordado, a ser tratado, né? O analista, ele vai conduzir o atendimento, mas assim, quem vai me trazer o assunto não sou eu, né? Por isso que também tem esse mito de que o analista não fala nada, o analista fica muito em silêncio. Eu diria que silêncio é importante em alguns momentos para a gente conseguir escutar o outro, né? Porque se só a gente fala, a gente nunca consegue escutar o que o outro de fato quer dizer. A gente vai escutar aquilo que a gente quer escutar, né? Então eu vou perguntar aquilo que eu quero saber só sobre isso. Mas não significa que o analista ele vai ficar mudo a sessão inteira, principalmente nos primeiros atendimentos, que a gente chama das entrevistas preliminares, que é esse primeiro contato aí com o meu paciente, onde eu preciso saber o que está trazendo ele até mim, qual é a queixa dele, né? Assim, existe uma demanda de atendimento, ele tem alguma coisa que está perturbando ele, que ele tem interesse de modificar, ele quer mudar, ele quer fazer algo com aquilo, qual é o diagnóstico ali, né, que chegou até mim, assim, aquela pessoa. Vamos pensar no diagnóstico, né? Qual é a estrutura daquele sujeito ali? É uma situação de uma neurose, é uma psicose, é uma perversão, é um autismo? O que é isso dali que está ali? E um outro ponto, né, que o Freud vai trabalhar, que é a questão da transferência. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas qual é essa relação ali que foi estabelecida entre o paciente e o analista que é tão importante para que ele fique ali, para que ele confie em mim, para que ele consiga falar para mim. Né? Então, são algumas coisas que são necessárias aí para que o atendimento aconteça e que cabe ao analista, né, ocupar esse lugar e conduzir dessa forma, mas um analista que vai direcionar a fala do paciente, né? Se a partir do que o paciente traz, eu vou fazer intervenções, eu vou questioná-los, eu vou perguntar para saber um pouco mais sobre aquele assunto, mas não pode ser a sessão do jeito que eu quero que ela seja, né? Assim, tipo, eu quero que ela seja, por exemplo, criança, né? Nós vamos trabalhar muito a questão da criança aqui. Vai chegar uma criança para mim, então eu vou fazer ele brincar comigo de jogo da memória. E a gente vai ter que brincar de jogo da memória. Não pode ser eu que estou direcionando o atendimento, né? Essa criança tem que trazer algo, ela tem que escolher, ela tem que falar por ela mesma também. Obviamente, com criança a gente vai usar alguns recursos para que ela consiga falar, né? Mas não pode ser assim, né? Toma aqui a folha e desenha para mim a sua casa. Não, deixa ela desenhar o que ela quiser. E às vezes ela vai falar dos assuntos que estão acontecendo na casa dela, desenhando sei lá, um monstro, uma praia, uma outra coisa. Algo vai estar ali também, né? Então a gente precisa escutar, né? Então a associação livre, o paciente é livre para ele falar o que quer. E isso inclui a criança também, né? A gente saber acolher e escutar isso dali também. Então, isso é fundamental, né? A regra da psicanálise é a associação livre. Obviamente, Freud foi muito repudiado aí, né? As pessoas tiveram muitas resistências. Imagina, né? Assim, 1914, 1900, 1885, 95, antes disso, falando sobre questões relacionadas à sexualidade. Obviamente, né? Ele vai sofrer críticas duras e as pessoas vão ter resistências, vão ter dificuldades com ele, como tem até hoje, né? Cansei de dar aula e ouvir disso, mas ele só pensa em sexo, né? Ele só quer saber disso. E aí, você que me diz isso, você tem é, uma visão muito equivocada do que é psicanálise. Eu acho que você pode criticá-lo, sim, né? Cabe críticas, obviamente, cabem críticas, mas você precisa entender melhor, estudar melhor e depois fazer essa sua crítica aí. Porque, justamente como eu disse agora há pouco, quando ele está falando da sexualidade, ele não está falando do ato sexual em si. Né? A gente está falando aqui de possibilidade de satisfação, e quando a gente começa a estudar a sexualidade infantil, ali, a teoria da sexualidade infantil, né, o que ele descreve, a gente vê, é muito real, é muito presente, a gente vê que isso, a gente consegue visualizar o acontecimento disso, sabe? Pensando na gente, pensando em primos, em filhos, em pessoas próximas, em crianças, em alunos. Então isso é muito interessante, né? É interessante a gente pensar, conhecer antes de sair falando por aí sem saber. Mas então, ele é repudiado até hoje, né? E ele foi muito repudiado na época. Só que ele fala muito isso nos textos dele, que embora todo mundo criticasse ele foi influenciado, especialmente por Charcot e Breuer aí, que também percebiam isso,
mas não conseguiam admitir, né? Não falavam isso, não defendiam isso como ele defendeu, como ele bateu de frente, né? E ele também chega a criticar receitas médicas. É engraçado isso, né? Todo mundo criticando ele porque ele falava de sexualidade, mas a receita médica aí da época era essa, pênis normais em doses, né? É como se tivesse faltando para as pessoas o sexo, né? Então os médicos estavam receitando isso, assim, vai lá transar porque é isso que falta a você. E o Freud criticava isso, né? Ele fala assim, realmente às vezes tem algo ali na relação sexual que não tá acontecendo de uma forma legal, tem algo desajustado ou errado ou perturbador ali que a gente precisa pensar e discutir, mas não é por aí, né? Não é dessa maneira, né? E não é só disso que a gente está falando, né? Não é só do ato sexual que a gente está falando. E eu acho assim fantástica essa citação dele de 1914. Em 1914 ele escreve isso. Como há muito eu já reconheci que provocar oposição e despertar rancor é o destino inevitável da psicanálise. E como, gente? Isso é até hoje, assim, é quase que uma premonição que o Freud teve, assim, ele viu isso, né? E a gente evoluiu, muita coisa mudou, mas assim, a gente hoje vive tempos muito difíceis com pessoas muito radicais, assim, né? Muito conservadoras também, que não aceitam as diferenças, né? Então acho que é muito e de muita intolerância, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim, que me incomoda muito nos dias de hoje, assim. E com a pandemia isso ficou muito, para mim, talvez tenha ficado mais evidente, é o tanto que as pessoas são intolerantes umas com as outras, né? E não respeitam, às vezes, as diferenças. Obviamente, muita coisa avançou, ainda bem, né? Assim, vejo, sim, muitos avanços e muitas melhoras, mas a gente ainda tem muito o que melhorar e evoluir. E essa questão que ele traz do rancor, né? Às vezes a pessoa tem uma raiva da psicanálise que é difícil de entender, assim, por que, que tem tanta raiva. Às vezes você fala, né, assim, pessoal que gosta de psicanálise está formando agora, vocês vão para entrevista de emprego, evita falar logo de cara que vocês têm interesse pela psicanálise, porque as pessoas ficam com raiva de você porque você gosta da psicanálise, sabe? E às vezes não vão te contratar por isso. É muito doido isso, assim. Eu acho isso muito doido, né? Porque é uma teoria que é tão interessante, né? Assim, tem fundamento, um fundamento teórico pesado e difícil. Muita gente às vezes tem dificuldade por achar difícil, né? Por ler um Freud e às vezes não entende bem, lê um Lacan e não sabe nada do que, né? Você leu 1000 vezes o Lacan e não consegue às vezes tirar clareza em um parágrafo dele ou uma frase dele. É comum isso acontecer, né? E ao mesmo tempo as pessoas assim tem essa dificuldade. E aí, né, eu achei uma outra passagem do Freud, em 1917, um texto que chama Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, que eu achei fantástico, que ele vai apontar que a dificuldade maior não é de ordem intelectual, não é porque a teoria é difícil, não é porque eu não compreendo a teoria, não, mas é uma dimensão afetiva, né? Aquilo me incomoda e aí eu fico com raiva e eu não quero nem saber, e aí eu vou falar mal daquilo. Isso acontece demais, assim, relacionado à psicanálise, né? Eu não sei dizer sobre outras abordagens da psicologia, mas a psicanálise ela sofre um pouco aí em alguns espaços, simplesmente acho que por um desconhecimento das pessoas do que é a teoria, de como funciona. Obviamente, né? A gente não tem é, um, um é, assim, né, profissionais corretos e éticos existem nas profissões, mas também em todas as profissões, todas as áreas, existem aqueles que não são corretos, que não são éticos, que se dizem psicanalistas, mas fazem coisas que não têm nada a ver com o que é a psicanálise. Então, acho que isso também acaba que algumas pessoas têm uma visão equivocada por ter contato com profissionais que não são muito éticos, não são muito cuidadosos, não são tão muito preocupados aí com o que tem que ser feito e às vezes querem apenas ganhar dinheiro e nada mais, né? Mas isso acontece em todas as áreas, né? A gente vai ver, às vezes, médico assim, advogado assim, professor assim, isso acontece em qualquer espaço, né? A gente não consegue garantir quão correto e ético a pessoa vai ser com o trabalho dela. Enfim, são coisas que eu acho interessante aqui. E aí o Freud coloca isso, se falta simpatia,
é mais complicado surgir a compreensão, porque justamente eu tô tão envolvida por esse afeto aí da raiva, do incômodo, que eu não consigo nem entender, eu não quero nem saber o que ele tá falando, né? Assim, isso já me causa uma repulsa, uma aversão. Isso assim, é muito nítido, a gente vê muito isso. E aí um ponto importante aqui pra gente, né, até o Freud traz nesse texto dele, Psicanálise, que é como se ele fizesse um resumão aí do que é a psicanálise, né, de como foi todo esse processo de construção. Ele vai trazer que a meta da psicanálise não é remediar todos os males, né, porque às vezes também pode ser criticada por isso, porque não dá conta de tudo, mas a psicanálise nunca quis isso, dar conta de tudo, remediar tudo. E uma coisa assim, que tem gente que vai dizer que Freud é muito prepotente, né, que só ele tem razão, mas assim, a pessoa que diz não leu Freud, porque todo caso que você pega do Freud, ele vai falar uma limitação dele, uma dificuldade dele, alguma coisa que ele errou no tratamento, que ele poderia ter feito diferente, que ele não conseguiu fazer, que ele não sabia ainda, ele não tinha o recurso ainda, ele estava construindo uma terapia, uma forma de terapia e tratamento, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante aqui, né? Ele reconhece muito as falhas e os limites da própria psicanálise e do tratamento, que algumas vezes a gente esbarra em pontos que a gente não consegue avançar, né? Então a meta aqui da psicanálise passa também por essa tentativa de substituir os atos inconscientes por conscientes, né? Já que é o nosso inconsciente que está ali na nossa essência, e muitas vezes nós somos guiados, muitas vezes não, nós somos guiados muito pelo nosso inconsciente, é tentar trazer isso à tona, né? De alguma forma tentar compreender melhor isso que está oculto aí. Não é uma teoria fechada, e está em constante alteração, como eu disse, né? Ela continua em constante alteração. A gente vê pessoas novas surgindo aí e trazendo coisas importantes, né? Por exemplo, a questão de gênero. Freud, a gente não vai achar isso tão claro nos textos do Freud, e Lacan fala um pouco, mas talvez não fala tanto. E hoje a gente já vê outros autores que debatem o tema, que pensam isso dentro da psicanálise de uma forma diferente. E por isso que é importante, né? A gente está sempre estudando, está sempre atento, não se fechar, né? Foi o que eu falei no início. Você não pode se resumir, se definir psicanalista simplesmente pela teoria freudiana. Não, não dá pra gente jogar fora nunca. A gente nunca vai jogar fora aqui Freud. A gente vai andar com ele do nosso lado o tempo todo e perguntar: tenho dúvida, Freud? Vem cá, me ajuda aqui um pouquinho. Mas a gente vai acompanhar essa evolução também, né? Assim, outras teorias, outras coisas que estão surgindo aí é importante, né? Assim, quais são as bases, então, da psicanálise, né? O Freud traz isso nesse texto de 1926, que a gente tem 3 pontos aqui importantes, que seriam essas bases da psicanálise. O primeiro é reconhecimento do recalque. O que é o recalque? A gente viveu uma situação muito perturbadora, que a gente não consegue lidar com aquilo, tá? É muito difícil da gente suportar aquilo, e aí, como uma defesa, a gente envia aquilo para o nosso inconsciente, né? Não é tão simples assim, eu estou falando de uma forma bem resumida, mas o Freud tem um texto chamado Recalque, que ele fala sobre isso, e que o recalque acontece em 3 etapas, né? Eu tenho o recalque primário, o recalque propriamente dito e o retorno do recalcado, que é quando isso pode vir à tona em algum momento, mas ele sempre vai vir à tona de forma distorcida. Então, para o Freud, existe uma força, né, que exerce uma censura e exclui da consciência aquilo que nos desagrada. Geralmente, o que nos desagrada? O que está relacionado à agressividade e à sexualidade, né? A sexualidade é um tema muito perturbador, assim, nós temos muita dificuldade com isso. A maioria das pessoas, eu poderia dizer assim, né? Alguma coisa pega ali, né? E a gente tem dificuldade. Então, reconhecer que existe o recalque, então existe algo que faz uma censura aí, que envia esse material desagradável para o nosso inconsciente, logo existe um inconsciente ali. A importância da pulsão sexual. Então, a pulsão é uma energia psíquica que está relacionada à sexualidade, lembrando que a sexualidade aqui está relacionada a essa necessidade de satisfação. Então, para o Freud, alguns sintomas neuróticos seriam satisfações substitutivas da sexualidade recalcada. Então, tem algo ali relacionado à minha sexualidade que eu não consigo realizar, que eu não consigo fazer, ou que eu não posso, ou que aquilo não é permitido, e aí eu recalquei aquilo quando retornou de uma forma distorcida e apareceu como um sintoma. Então, o sintoma nem sempre para a gente, esse sintoma
falando de sintoma psíquico, né, nem sempre tá claro pra gente é, por que que eu tô sentindo aquilo, né? Não é tão óbvio assim, porque tem algo relacionado ao nosso inconsciente que a gente não consegue dizer. Sempre que a pessoa tá com um sofrimento desse e já te dá a resposta pronta muito fácil, eu tô assim por causa do meu trabalho, por exemplo. Ah, fica sempre atento. O trabalho pode ter, às vezes, desencadeado, mas não é só isso, sabe? Tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, que aí quando chegou ali no trabalho, aquilo desencadeou. Então é importante a gente ficar atento a isso, né? Então, para o Freud, os fatores sexuais desencadeariam, né? Neuroses, sexualidade aparecendo na infância, né? Um outro ponto que ele traz é a sexualidade infantil, que eu comentei com vocês agora há pouco. E para ele, né, essa sexualidade infantil, aquilo que acontece na nossa infância, no nosso desenvolvimento ali desde a infância, é decisivo para o que vai acontecer na vida adulta e para o desenvolvimento aí da neurose. Então, isso é um ponto importante que o Freud traz aqui. É por isso que é importante a gente estudar, né, sobre a criança mesmo, porque mesmo quem vai atender adulto depois, existe algo que acontece ali que tem um peso no depois, né, no que vai acontecer depois. A transferência, então, é um outro ponto aqui fundamental se trata dessa relação emocional que o paciente desenvolve com o seu médico, né? Ele tende a transferir algo para o médico que não, às vezes não diz respeito ao médico, né? Mas que é importante que aconteça, porque é quando a gente desenvolve uma relação com alguém que gera também uma confiança, né? Não tem aquela história que às vezes a gente briga com quem é mais próximo da gente? Porque às vezes você está seguro o suficiente para brigar e descontar as coisas naquela pessoa, né? Então, com o analista é um pouco assim, né? Então, é, é, muitas vezes o paciente, às vezes ele pode ficar com raiva do analista ou desconta alguma coisa ali. Se você não fica atento, assim, à transferência, que isso é transferencial, você pode levar para o lado pessoal, né? Então, é fundamental para que aconteça o tratamento que tenha transferência também. E aí, como se deu a organização do movimento psicanalítico? Em 1922, Freud iniciou reuniões regulares para difundir o conhecimento da psicanálise. E aqui também é um ponto fundamental. Freud nunca restringiu a médicos, né? Freud era médico, ele nunca restringiu o movimento a médicos. Ou a psicanálise é dos psicólogos. Não tem nada disso. Assim. Ele achava extremamente importante que diversos profissionais de diversas áreas participassem, porque isso só poderia contribuir, sabe? Saberes diferentes ali iriam contribuir também para a teoria, para os estudos. E aí eu peguei aqui uma citação do Freud também, que ele fala aí, as teorias da psicanálise não podem ficar restritas ao campo médico, mas são passíveis de aplicação a várias outras ciências mentais, né? Então, não existe essa restrição, né? Que só o médico pode ser psicanalista, só o psicólogo pode ser psicanalista. Às vezes pessoas de outras áreas, aí, um engenheiro decidiu virar um psicanalista. Freud fez uma coisa também, achando que ele fosse contribuir, né, para a divulgação da psicanálise, para o desenvolvimento da psicanálise, que foi a fundação da Associação Psicanalítica Internacional. Porém, a IPA tomou um rumo um pouco diferente daquilo que Freud imaginava, né? Mas aí, o que Freud traz aí nesse primeiro momento, né? Ele declarou-se que o objetivo da associação era promover e apoiar a ciência da psicanálise fundamentada por Freud, tanto como psicologia pura, como em sua aplicação à medicina e às ciências mentais, e cultivar o apoio mútuo entre os seus membros para que se fossem desenvolvidos todos os esforços no sentido da aquisição e difusão de conhecimento psicanalítico. Então, era uma ideia boa a princípio, né? Vamos criar uma instituição que através dela a gente vai conseguir divulgar a psicanálise, a gente vai ter como se fosse uma base de apoio para a gente se fortalecer e para que as coisas funcionem bem, né? Só que ele percebeu que a IPA tomou um rumo muito diferente daquilo que ele gostaria, que ele imaginou. Começou a impor algumas regras que deviam ser cumpridas, assim, o número de sessão que você tem que fazer com o seu paciente, o tempo que vai durar essa sessão, quem que pode se tornar analista, o que essa pessoa tem que fazer para se tornar analista ou não. E aí o Freud fala assim, mas isso daí está rompendo com a única regra que eu estabeleci, que é a associação livre, que o paciente está livre para falar o que ele quiser, e que cada um é único, que é singular, então cada um vai ter o seu tempo de falar, vai ter necessidades diferentes, não tem como a gente padronizar isso. Então o Freud ele começa a mostrar a insatisfação dele com esse rumo que a IPA está tomando.
Em 1909 acontece um congresso nos Estados Unidos que foi muito importante para essa difusão da psicanálise, né, no mundo. Mas a partir dali, ele e Jung começam a ter algumas divergências, né? Como eu disse, o Jung era uma grande aposta do Freud. O Adler, que é um outro nome importante aí, quem é da psicologia já provavelmente já ouviu falar dele, né? Que ele fundou a psicologia individual. É, eles romperam também em 1911. Em 1912 há esse rompimento com Jung por uma incompatibilidade teórica, né? Assim, Jung, por exemplo, defendia que a libido ela era referente a tudo, e para o Freud ela é referente à sexualidade. Então são pontos que são cruciais para a teoria freudiana. Por isso, esses rompimentos, né? Então, o Freud começa a manifestar esse descontentamento com os congressos, com o caminho que a IPA estava tomando, e isso daí que eu falei para vocês, né? A IPA, então, começa a impor regras que deveriam ser cumpridas, é, e que a única regra a ser cumprida aqui é a associação livre. É isso que Freud defende aí até o fim. Lacan é outro nome importante que a gente tem dentro da psicanálise, né? Ele trouxe muitas coisas importantes, faz sua releitura aí do Freud, acrescenta coisas novas que são muito importantes para a gente vai estudar um pouco aqui também sobre ele. Ele chegou a fazer parte da IPA também, mas teve muitas divergências. Em 53, ele é excomungado aí da Sociedade Psicanalítica de Paris, porque ele começa a propor, ele começa a trazer ideias diferentes, como, por exemplo, o tempo lógico, né? Ele vai falar assim, o tempo que a gente vai tratar ali o paciente não pode ser cronológico, como a IPA tá mandando, sei lá, 50 minutos com o paciente. Não, depende de cada caso. Vai ter paciente que vai ficar comigo aqui 50 minutos, mas vai ter paciente que vai ser 20, tem paciente que vai ser 10, tem paciente que vai ser 5, porque aí ele também traz essa novidade aí que são das sessões curtas, né? E tem toda uma explicação, uma teoria da importância disso, do que isso significa, né? Assim, é, o Lacan funda, então, a Sociedade Francesa de Psicanálise. Ele combate muito, então, essa normatização e padronização da psicanálise, né, proposta pela IPA, porque a IPA traz muito disso, dessa padronização. Das divergências, ele rompe de vez com a IPA em 63, e em 64 ele escreve o ato de fundação da Escola Freudiana de Paris. E aí eu peguei uma citação aí do Antônio Quinet, que ele diz assim: a escola é um mecanismo de trabalho que se propõe a restaurar a verdade no campo aberto por Freud, fazer cumprir o dever da psicanálise pelo mundo. Então, a escola seria essa instituição importante, né, que de alguma forma direciona, te coloca para estudar, te coloca para pensar, para trabalhar, para produzir, né? Então, tem essa importância aí da escola. Em 1967, o Lacan escreve uma proposição que seria o tripé clássico da formação analítica. Então, aqui, isso é fundamental para a gente, porque o que o Lacan diz? Para você se tornar um analista, você vai fazer um cursinho de 2 anos, vai pegar uma carteirinha de psicanalista ou algo do tipo? Não, gente, isso não existe. Existe um conselho de psicanalista? Não existe. Até pode ter quem tenha criado isso, mas não é assim que funciona. Não é assim, não é isso que é a psicanálise, né? A psicanálise mesmo, para valer, ela deve obedecer esse tripé. O que seria isso? A análise pura. Eu que quero ser analista, eu preciso fazer análise, né? Eu preciso ter um percurso de análise. É através da análise que eu vou me tornar analista. Então, isso é fundamental. É muito comum, né? Eu que dei aula aí muito tempo em salas de psicologia, e que sou formada em psicologia também, vivi isso na minha própria sala de aula, de ver colegas se formando sem nunca ter passado em nenhum momento por uma experiência terapêutica. Assim. Então, às vezes, eu vou virar um psicólogo de alguma área e nunca vivi aquilo, assim, nunca tive uma experiência daquilo. A psicanálise, a gente entende que você não vai ser analista se você não passar pela sua experiência de análise. Isso é fundamental para a sua formação enquanto analista também. Mas eu não tenho problema nenhum. Como assim? Você não tem problema nenhum. Como é que você vai atender alguém se você não vive aquilo, não sabe como é aquilo? Né? A gente aprende também na nossa própria análise, né? Assim, o que a gente se torna enquanto analista muitas vezes passa por essa experiência de como é que foi essa relação com o nosso analista, né? Outra coisa fundamental aqui para a formação é estudos teóricos dos textos fundamentais, né? Os cartéis, que são
reuniões de pessoas aí para estudar esses textos importantes. Então, é um estudo contínuo, a gente precisa ter um estudo contínuo. Então, ninguém vai se tornar psicanalista estudando 2 anos. Ah, eu estudei 2 anos, já sou psicanalista. Não, não é isso que garante a sua formação. É um estudo contínuo que deve estar sempre aí acontecendo. No caso do cartel, né, você tem uma transferência com a escola. Então, você monta um cartel a partir de uma escola, geralmente são 4 pessoas mais uma. É, e aí, cada um, se vocês vão escolher um tema que vocês vão estudar e trabalhar, e cada pessoa tem que produzir um trabalho a partir daquele estudo de cartel, né? Que é esse trabalho que é direcionado à escola. Então, você produz um trabalho para a escola, você apresenta, você expõe seu trabalho, você escuta coisas que às vezes não vão ser muito favoráveis a você, mas que são necessárias, né? É justamente para sair desse efeito de grupo, que quando você faz o grupo, que todo mundo gosta da mesma coisa, todo mundo acha lindo aquilo que tá ali. E aquilo se transforma numa verdade, sabe? Então, quando vem alguém de fora que quebra esse efeito do grupo, fala assim, não, eu não concordo com isso, ou isso é diferente, isso te faz sair, né, desse efeito aí da padronização, do tudo igual, né, de pensar de uma forma diferente, de sair da caixinha mesmo. E o terceiro ponto que é fundamental é a supervisão. Então, assim, não é porque eu estou formada que eu não vou fazer supervisão, né? Tem casos que a gente às vezes não sabe o que fazer, tem casos que são complicados, tem casos que a gente está conduzindo de uma forma, o negócio não está andando. E às vezes na supervisão você vê que você deveria estar conduzindo de uma outra forma, você deveria pensar de uma outra forma. Então a supervisão é diferente da análise, né? Eu não estou indo fazer análise para falar dos casos que eu estou atendendo, eu estou fazendo análise para falar de mim. E eu faço supervisão para falar desses casos que eu estou acompanhando e estou tendo dificuldade ou quero pensar de uma forma diferente. E aí a gente tem a dissolução da escola, né? O Lacan também teve alguns rompimentos. Em 81 ele dissolveu a escola que ele havia fundado e iniciou a escola da causa freudiana. Ele morreu logo em seguida. Quem assume aí o lugar do Lacan, né, assim, que teve os direitos autorais, o Lacan é o Millet. Ele continuou seu trabalho, esse movimento também da psicanálise, criou a Associação Mundial de Psicanálise. Tem várias escolas que são ligadas à MP, e as escolas ligadas à MP, obviamente, reconhecem, né, o Millet como essa pessoa que está dando continuidade ao trabalho do Lacan. O Millet é vivo ainda, né, para quem não conhece, não sabe. É, e então, quem reconhece, né, o trabalho do Millet, a interpretação, a orientação dele, tá ligado à MP. E nem todas as escolas vão estar ligadas nisso, e ainda existem esses cursinhos ultra rápidos de psicanálise, né, que garantem, porque às vezes a propaganda é essa, que você vai sair de lá psicanalista. E aí, tomem cuidado. A nossa proposta aqui não é de formação de psicanalista, mas é de estudo mesmo, de a gente se aprofundar no tema, de entender um pouco mais sobre o assunto, de discutir, de pensar junto. Eu deixo aqui para vocês, para a gente fechar, sugestão de alguns textos, né, que falam sobre esse assunto que eu abordei aqui. Então, esse texto do Freud de 1914, a história do movimento psicanalítico, que conta toda essa história. O texto de 1926, que chama Psicanálise, que também fala, né, sobre essa história da psicanálise. E tem também um livro do Garcia Rosa que é bastante interessante, assim, eu acho ele bem didático também, que chama Freud e o Inconsciente, que vocês acham até na internet. Se vocês pesquisarem isso, vocês conseguem baixar. Tem muita coisa de psicanálise que a gente consegue baixar também. Bom, pessoal, por hoje é isso, que eu preparei para hoje é isso, né? Para a gente conhecer um pouco mais desse movimento aí da psicanálise, da história do Freud, como reconhecer a importância do Freud também para o que a psicanálise é hoje. E nos vemos na próxima aula. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos e até a próxima.